O que vou te contar hoje é sobre um dos rituais mais antigos e controversos da humanidade. Um pacto selado com uma lâmina, sangue e a carne de um bebê de apenas 8 dias de vida. Muitos acham que é só uma questão de higiene, mas a verdade é muito mais profunda e chocante. E se eu te dissesse que foi uma ordem direta de Deus, que é a chave para entender a identidade de um povo inteiro, e que até mesmo Jesus Cristo, o Messias, passou por ele? Hoje, vamos abrir a caixa preta da circuncisão judaica. Você está preparado para descobrir o que realmente acontece e por quê? Nossa história não começa em um hospital moderno. Ela começa há 4.000 anos no deserto, com um homem chamado Abraão. Ele veio antes de Moisés. Deus aparece e propõe um pacto, uma aliança eterna. Mas essa aliança exigia um sinal permanente, físico, inconfundível. Em Gênesis 17, a ordem é clara e brutal. Todo homem de sua descendência deveria ser circuncidado. A circuncisão, ou Brit Milá em hebraico, significa pacto da circuncisão. Seria a marca na carne do acordo entre Deus e o povo judeu. Era um sinal de pertencimento. Quem não tivesse essa marca seria cortado do povo. Pense no peso disso. Não era uma opção. Era uma identidade gravada no corpo. Quando Moisés chega, séculos depois, ele a reforça. Ele a inscreve na lei, tornando-a um mandamento central. O porquê era claro: lembrar a cada homem todos os dias de sua vida, de quem ele era e a quem ele pertencia. Mas por que no 8º dia? Por que essa precisão? Teólogos debateram isso por séculos, mas a ciência moderna nos deu uma pista chocante. Estudos médicos descobriram que é no 8º dia que os níveis de vitamina K e protrombina, os agentes de coagulação do sangue, atingem seu pico máximo na vida de um recém-nascido. Ou seja, é o momento mais seguro para o procedimento, com o menor risco de hemorragia. Uma coincidência ou um conhecimento divino? E agora a pergunta que vale 1 milhão. Jesus foi circuncidado? A resposta em Lucas, capítulo 2, é um retumbante sim. Lucas nos diz que ao 8º dia, o menino foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus. Isso é crucial. Jesus nasceu judeu e viveu como judeu. Sua circuncisão foi seu primeiro ato de obediência à aliança de Abraão. Ele carregava no corpo a mesma marca do pacto de seu povo. Um detalhe que conecta Jesus de forma inseparável à sua herança judaica. Ok, agora vamos ao que todos querem saber. Como o ritual é feito hoje? Esqueça a sala de cirurgia e a anestesia. A circuncisão ritual não é feita por um médico qualquer. Ela é realizada por um mohel, um especialista treinado na técnica e nas leis judaicas. Ele é um misto de cirurgião e sacerdote. A cerimônia é um evento familiar. O bebê é colocado no colo de um padrinho, o sandek. O mohel recita as bênçãos e o procedimento começa. E ele tem 3 passos chocantes que a maioria desconhece. Primeiro, Mila, a circuncisão. Este é o corte que todos conhecem. O mohel usa uma lâmina afiada para remover o prepúcio. É rápido e preciso. Segundo, Priya, a revelação. Aqui está o primeiro segredo. Após o corte, o mohel rasga e puxa para trás a fina membrana que fica abaixo do prepúcio. Este passo é essencial para uma circuncisão kosher, expondo completamente a glande. Sem o Priya, a circuncisão não está completa. Terceiro, Metzitzah, a sucção. E aqui vem a parte mais controversa. Tradicionalmente, o mohel realizava o Metzitzah bepé. Ele fazia a sucção do sangue da ferida com a própria boca, para limpar e prevenir a infecção. Por razões de saúde, esta prática se tornou controversa. Hoje, a maioria usa um tubo de sucção esterilizado, mas a tradição antiga ainda existe em algumas comunidades. Sim, você ouviu direito. Um ritual que envolve uma lâmina, a remoção de 2 camadas de pele e, tradicionalmente, a sucção com a boca. Tudo isso em um bebê de 8 dias, acordado. Hoje, a circuncisão é debatida. Médicos a fazem por razões de saúde. Mas para o povo judeu nunca foi sobre higiene. É uma marca de identidade, um elo físico que conecta um menino de hoje com Abraão, Moisés e Jesus.
Uma corrente ininterrupta de 4.000 anos, passada de pai para filho. É doloroso? Sim. É chocante aos olhos modernos? Com certeza. Mas para milhões é o primeiro e mais profundo ato de fé. Uma declaração de que, antes mesmo de poder falar, eles pertencem a algo muito maior. A lâmina do morrel não corta apenas a pele. Ela corta um caminho na história, gravando um pacto não só na carne, mas na alma de um povo. Agora eu quero saber de você. Depois de descobrir os segredos por trás do ritual, o que você pensa? É um ato de profunda fé e identidade? Ou uma tradição arcaica que deveria ser abandonada? Deixe sua opinião nos comentários. A discussão está aberta. E assim, com a marca do pacto em sua carne, começa a vida oculta de Jesus. Uma vida de silêncio e preparação que durou mais de uma década. Mas o que acontece quando o silêncio é quebrado? No próximo vídeo, vamos seguir os passos de Jesus desde este momento até ele reaparecer aos 12 anos no templo, pronto para desafiar o mundo. A jornada do menino ao mestre começa agora. Garanta seu lugar nessa história, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações.